Vamos falar de lista de convidados versus objetivo da festa. Bom, tá aí um assunto que sempre gera briga em casa, ou quando a noiva senta com o noivo, ou os noivos sentam para trocar ideia sobre os convidados. E aí vem aquela questão, pô, mas você tá chamando tantas pessoas, como assim tua lista tem 100 a mais que a minha? Porque tem aquela questão, tem o pessoal do trabalho, família, amigos, né? Aí sim os amigos para valer, pessoal de repente que estudou com você. Então, vamos lá. Devo chamar meus colegas de trabalho? Bom, em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. O seu casamento é um casamento político ou é um casamento íntimo? Pelo seguinte, tem gente que usa o casamento para aproveitar essa oportunidade para, às vezes, estreitar uma relação com quem está querendo, né? Para poder fechar negócios. Existe isso. Às vezes, para fazer média com outras pessoas. Isso, logicamente, muito mais pensando na questão profissional, né? Às vezes você trabalha num ambiente em que você está criando uma expectativa de uma promoção e, enfim, esse tipo de... essa social, né? No meio corporativo, no ambiente de trabalho, ela é importante, né? Não é à toa que existem happy hours depois de trabalho. Isso, de fato, é para você estreitar relacionamento com as pessoas do seu ambiente de trabalho. E, naturalmente, quando você realiza também na tua casa um petit comité, um jantarzinho, uma recepção, onde você convida certas pessoas, você com isso também está se aproximando, né? E às vezes de forma estratégica daqueles que você tem interesse. Então, às vezes, o casamento, ele também pode ser utilizado para isso. Agora, lógico e evidente, se você me perguntar, pô, mas na sua opinião, o casamento ele deve ser usado para isso? Não. Na minha opinião, aliás, eu acho que já há alguns anos, né, a grande tendência é que o casamento seja cada vez mais íntimo. Os casamentos eles têm diminuído de tamanho já há algum tempo. E eu sou totalmente favorável a isso. Apesar de ter feito inúmeros casamentos grandes, né, no período de 2010 até 2015, os casamentos que eu tive a oportunidade de fazer, a grande maioria era para pelo menos 350 a 400 pessoas. E tive alguns para 500, 600, até para 1000 pessoas. O que, obviamente, isso é um casamento político, né? Porque é um casamento onde o pai da noiva tem que convidar pessoas do seu trabalho, que são sócios, enfim, o próprio noivo precisa também convidar pessoas do ambiente de trabalho, que senão fica uma situação super delicada. Mas de lá para cá, de 2015 para cá, desde que a gente passou a enfrentar uma crise, né, no Brasil, as pessoas precisaram apertar os cintos e esse cenário mudou bastante. As pessoas passaram a ter um evento mais íntimo com menos pessoas. Então, essa questão de trabalho, uma maneira até de você tentar driblar essa situação, se você trabalha num departamento onde você não tem intimidade com todo mundo, mas vai ficar chato você não convidar todo mundo, não faça convite para cada uma das pessoas. Essa é uma boa dica. Você vai fazer um convite só, tá? Para o departamento. Tipo assim, aos amigos do marketing da empresa tal que você trabalha, da Shell, vamos supor. Aos meus queridos amigos do meu departamento comercial. E aí, de repente, tem um quadro lá de aviso no departamento de vocês, uma área do café, onde você possa colar o teu convite ali e participar as pessoas do teu casamento. Isso é uma maneira de você inibir quem não tem intimidade contigo de confirmar presença,
mas você está convidando, está fazendo a sua parte, entendeu? E, na verdade, você vai falar diretamente com aqueles que você quer ir. Pô, fulano, gostaria muito que você fosse no meu casamento. Mas aqueles que você não quer que vá, você fica quieto. Então, assim, tem 15 pessoas no teu departamento, você levou um convite, colocou lá no ambiente do coffee ou num quadro de aviso, as pessoas estão sabendo que você vai se casar, onde vai ser, pererê, perará, inclusive o RSVP para confirmar a presença. Se tiver um cara de pau lá, que vai confirmar a presença, paciência, faz parte, tá? Agora, na maioria das vezes, essas pessoas elas se sentem inibidas porque não têm intimidade com você, estão percebendo que você está fazendo aquilo por educação e não vão. Então é uma maneira de você driblar, tá bom? Mas, em resumo, eu não sou a favor de um casamento político, eu sou a favor de um casamento mais íntimo possível. Eu acho que quanto menor, mais prazeroso vai ser, inclusive porque você vai poder ter condição de dar ainda mais atenção para as pessoas que estão e com certeza absoluta são as pessoas que realmente estão ali torcendo e vibrando por você de verdade. Porque um casamento cheio de gente que você talvez nem conheça direito, eles não sabem nem quem é você direito, nem quem é sua noiva, seu noivo. Aí vem a questão, fui chamado para o casamento dela e agora eu tenho que chamar para o meu? Bom, aí é uma questão de bom senso que eu sempre falo. Por educação, sim. Né? Claro que sim. Se você foi convidado para o casamento de uma amiga e hoje em dia você vai estar organizando o seu e você está na dúvida se vai chamar porque de repente você não tem mais a mesma intimidade, mas eu acho que sim, por educação você deve sim convidar. A não ser que você tenha perdido o contato totalmente com essa pessoa, ou infelizmente brigaram, se desentenderam, mas tá aí de repente uma oportunidade para vocês fazerem as pazes e você mandar o convite para que vocês reatam a amizade, enfim. Eu acho que é uma questão de educação. Agora, se o seu casamento é um casamento realmente para íntimos, para pessoas bem próximas, e inclusive você tem uma verba limitada, onde você não pode se dar o luxo de sair convidando todo mundo, independente de você ter sido chamado para o evento de alguém ou não, se aquela pessoa na época teve condição de fazer um casamento enorme e ela teve o prazer de convidar 500, 600 pessoas e aquilo para ela não fez diferença no bolso, porra, que maravilha! Não é o teu caso. Você tem que se virar para ter 150 pessoas e ponto final. Então você não tem que ter pena e também não tem que ter vergonha. E se você for abordado de alguma maneira e questionado, tem que falar. Poxa, olha, eu adoraria mesmo ter convidado você, mas é porque realmente é muito íntimo o meu casamento. A gente está fazendo com o maior esforço do mundo. Uma recepção pequena para minha família, basicamente, amigos muito próximos. Eu adoraria fazer uma coisa maior, mas a gente não tem condição. Então a gente teve que filtrar muito mesmo. Mas eu vou com certeza absoluta te convidar para ir na minha casa em breve para você conhecer e a gente fazer um jantar, parará, parará. É a maneira que você tem de sair dessa situação. Outra coisa que daí gera muita discussão, que isso é engraçado, entre pai e mãe, né? Quando a sua família é muito grande e às vezes você nem conhece o parente que a sua mãe está falando que tem que chamar. Bom, aí eu confesso que eu já sou mais radical. Eu acho o seguinte, eu acho que, primeira coisa, se você está pagando o teu casamento, se você e o seu companheiro ou a sua companheira estão arcando com os custos do seu casamento, você tem que determinar para os seus pais quantos convites eles têm direito e ponto final. Ponto final. Então, assim, vocês vão fazer um planejamento de, vamos supor, 200 convidados para a sua festa. Desses 200 convidados, vocês vão separar, um exemplo,
sem convidados para os amigos de vocês, sem convites para os amigos de vocês. E um exemplo, 50 para a família de um, 50 para a família do outro. E ponto final, né? Seus pais vão ter que se virar com isso. Se eles quiserem mais, primeiro, eles têm que consultar vocês se vocês estariam de acordo em encher mais a festa, porque às vezes vocês não querem encher a festa com gente que vocês não conhecem. E segundo, se vocês estiverem de acordo, então eles pagam. Essa que é a realidade hoje em dia é assim, né? Se você está arcando com as despesas do seu casamento, a realidade é essa. Agora, se os seus pais estão ajudando financeiramente, aí tudo é uma questão de conversar. Porque esse é o grande perigo, que eu já até falei num vídeo sobre isso. Quando os seus pais eles participam financeiramente do teu casamento, eles naturalmente se sentem à vontade em opinar, eles naturalmente se sentem à vontade em dar pitacos, em interferir nas escolhas. Isso é normal. São poucos os pais que têm o bom senso de que estão ali ajudando, estão contribuindo, mas, pô, o casamento é de vocês e vocês que tomam as rédeas da situação. Na maioria das vezes, principalmente as mães, elas têm a tendência de querer tomar um pouco à frente da organização. E se elas estiverem, volto a dizer, participando financeiramente, você corre sério risco de perder o controle da organização do seu casamento. Então, por esse motivo, você tem que pesar muito a ajuda financeira para não cair nessa questão. Então, quando chegar esse dilema de lista de convidados, você tem que pesar isso. Quem que está fazendo o investimento no teu casamento e como é que foi acordada essa questão? A pessoa que está investindo, ela vai ter uma participação maior na lista de casamento, na lista de convidados? Eu me lembro que quando a minha irmã se casou, por exemplo, o meu pai ele estava no auge da carreira dele e ele pagou 100% do casamento. O noivo da minha irmã não pagou R$1, mas uma coisa que foi combinada, tipo, a família dele não estava disposta a gastar, apesar de ter condição na época, eles tinham. Mas a minha família sempre foi festeira e queria, de qualquer maneira, fazer um super casamento para minha irmã, até porque é a única filha, somos nós dois só. Então, meu pai falou, pô, eu quero fazer um casamento maravilhoso para minha filha. E na época ele bancou 100%. Minha irmã não tinha dinheiro para pagar o casamento dela. Então, a minha irmã, quando começou a organizar o casamento com a minha mãe, ela já sabia que a minha mãe ia interferir muito nas decisões. E ela já sabia, ela já era consciente, mas a minha irmã sempre foi muito tranquila, né? E quando eles começaram a fazer a lista de convidados, uma das coisas que o meu pai disse foi: eu preciso convidar as pessoas tais do meu trabalho. Em primeiro lugar, por conta da posição que ele ocupava naquela época na empresa. E ninguém falou nada, porque, primeiro, ele estava bancando 100%, foi o único pedido que ele fez, né? E é isso, ponto final. E na época, a sogra da minha irmã, eu me lembro que a minha mãe deu para ela o direito dela convidar 50 pessoas. E ela não queria festa. E aí ela ficou super chateada, que ela achou muito pouco o que a minha mãe disponibilizou para ela. Só que o casamento era um casamento caro. Você paga o que você paga, né? Tem o custo variável, tem o custo fixo. O custo variável é de acordo com o buffet que você coloca, com o padrão da bebida que você coloca, os doces, a decoração, porque você vai acomodar as pessoas em mesas. Então é mais mobília, mais flor, é mais tudo. Então, mais convidados implicava em mais gasto, né? E ela ficou muito aborrecida, porque ela achou 50 pessoas muito pouco. Né? E na época foi o que minha mãe falou: se você quiser mais, não tem problema, mas você paga. Eu estou pagando a festa toda e ainda estou te dando 50 convidados. Então, eu acho que eu já estou sendo super generosa. Se você quiser mais gente,
fica a seu critério gastar, custa X por pessoa. E na época ela acabou não colocando mais ninguém. Então, essa que é a questão que vocês têm que avaliar. Eu acho que isso está diretamente ligado a quem de fato faz o investimento e aí deve ser conversado. Então, uma outra maneira que tem de você driblar essa questão de número de convidados, principalmente na parte da família, é o seguinte: é a maneira como você vai se dirigir aos convidados quando você for colocar o nome deles no convite. Aliás, eu ainda vou gravar um vídeo para ensinar vocês como que vocês devem se dirigir, porque tem toda uma técnica, né? Quem é casado, quem não é casado, como é que deve ser chamado, enfim, quem é solteiro. Mas vamos lá. Por exemplo, se você vai convidar um casal que tem filhos, né? Mas você não quer que os filhos vão ao casamento, você só quer que o casal vá, então você vai colocar, por exemplo, no convite, senhor e senhora fulano de tal. Porque se for extensivo à família, vai ser simplesmente senhor João Martins e família. Aí a partir desse momento você está abrindo para todo mundo. Porque senhor João Martins e família, se ele tiver 3 filhos, você está convidando os 3 filhos, e se esses filhos tiverem namoradas, eles podem levar as namoradas. Então, essa é a maneira de você driblar também essa questão de família. Às vezes você quer chamar uma pessoa só da família. É um pouco deselegante? Mas como é que é a maneira correta, então, de você fazer isso? Você vai mandar o convite com o nome da pessoa. Então, por exemplo, às vezes você tem um primo distante, né, que você não tem intimidade nenhuma com o restante da família, mas que você quer convidar aquele primo. E aí você vai colocar exclusivamente o nome dele. Tipo, Gabriel da Silva Marques. Ponto. Vai só o nome dele no convite. Você não vai se dirigir a pai, a mãe, a ninguém. Então, existem maneiras possíveis da gente driblar um pouco isso, porque infelizmente a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam quando chega um convite de casamento. Tem gente que acaba, na hora de confirmar a presença, exagerando por ser boca livre. E isso é realmente uma realidade, isso realmente acontece. É feio, mas acontece. Então, essas são as ideias que a gente tem de ir driblando essas situações, tá? Fica essa dica então para vocês. The end.